Fala, meu itabuano! Tudo bem com vocês, galerinha? Vamos lá e hoje nós vamos sem perder muito tempo porque essa semana vocês têm prova e eu ainda preciso finalizar aí um pedacinho do meu conteúdo para a prova de vocês, né? Bem, na nossa última aula, galera, eu passei o áudio da página 159 e 160 e vocês aí ficaram de ouvir para que a gente pudesse corrigir hoje, né? Então, informação aqui, ó, do Christ the Redeemer, o número que nós escutamos é 30 meters tall. Egyptian obelisk, 25.5 meters tall. Eiffel Tower, 324 meters tall. Então, esses foram os números que nós escutamos no áudio em relação a tall, a altura. Em relação ao comprimento, long, nós escutamos aí em relação a Chinese Wall, 7,000 kilometers long. Tower Bridge, 240 meters long. E Golden Gate, 2,737 meters long. Vocês escutaram isso? Não? Mas foi isso. E na próxima página? Na próxima página nós temos em relação à área, né? Em metros quadrados. Então, large, do Red Square, o número que nós ouvimos foi 73,000 square meters. St. Peter's Square, 23,000 square meters. E the Taj Mahal Gardens, 300 square meters large. Tá certo? Depois disso, eu já havia completado essas perguntas aqui, mas eu vou completar novamente para quem não assistiu a outra aula. Então, ó, how tall are these monuments? A outra pergunta é how long are these monuments? E a última é how large are these monuments? Então eu só vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para ficar completinho. Bem, por que que o teacher colocou essas palavras com letras maiúsculas? How tall, how long, how large. Por que que eu fiz isso? Porque esse é simplesmente o conteúdo desta unidade, que vai cair na prova depois de amanhã, né? Acho que dia 3 de dezembro, agora não lembro dia 3 de dezembro se é a quarta ou a quinta, mas em alguns dias, tá certo? Então, olha só, essa tabelinha aqui é a tabelinha top para que você consiga estudar para a prova, tá? Então, ó, para saber, para perguntar sobre a altura das coisas, né, ou das pessoas, nós usamos how tall. Para perguntar sobre o comprimento de um rio, de uma saia, de uma régua, é how long. E para perguntar do tamanho de alguma coisa, né, how large. Certo? Bem, o que eu quero dizer com isso? Mas vocês podem me perguntar assim, teacher, o how sozinho significa como? Que eu já vi, por exemplo, how are you? Né? Como vai você? Sim, é verdade. Mas você também já aprendeu que how old não tem nada a ver, né, com o como, não é verdade? Então, todas as vezes que eu tenho esse how ligado a um adjetivo ou advérbio, né, eu tenho que fazer uma adaptação aí, tá certo? Então, como que você faz isso, galera? Porque o português fica muito diferente do inglês agora.
Então, por exemplo, how old eu traduzo como, em português, quantos anos. Para eu perguntar quantos anos você tem, eu uso how old, certo? Só que o how não é quantos e o old também não é anos, então a gente tem que sempre adaptar. E como que a gente vai fazer isso? Ó, quando você ver o how com uma outra palavra, você tem que pegar essa palavra que vem do lado e ver o que significa essa palavra. Então, ó, old, quando eu procuro no dicionário, me dá o sentido, a tradução de velho, velho de idade. Então, quando eu pergunto how old, eu quero saber o quê? Que tanto velho essa pessoa é? Qual é a idade dessa pessoa? Da mesma forma que quando eu vou no dicionário e procuro o que é tall, eu vou verificar que é alto. Então, how tall, eu quero saber quão alto é essa pessoa. Ou, no português correto, qual é a altura. A mesma coisa com long. Quando eu olho para long, eu vou ver como comprimento. Então, how long é porque eu quero saber o comprimento das coisas. Large é de grande, não tem extra large. Então, eu quero saber qual o tamanho. E a mesma coisa, pessoal, eu vou fazer com todos. Ó. Então, quando eu venho aqui, wild, certo? Aí eu vou procurar no dicionário, wild é largo. Então, quando eu pergunto how wild, eu quero saber a largura. Far significa longe. Então, quando eu pergunto how far, eu quero saber qual a distância. Que tanto longe que é isso daí? A mesma coisa do old que eu já expliquei. O high, que é um alto de elevado que eu uso para montanhas, né, para paredes, certo? Que é de elevação. Então, qual é a altura dessa montanha? How high? Porque o tall é usado para coisas estreitas, para pessoas, né? E o fast? O fast não é rápido? Quando eu pergunto how fast, eu quero saber a velocidade, né? Quão rápido é este carro? Quer dizer, qual é a velocidade que esse carro atinge? Então, é isso que vai cair na prova. Então, se liga. Qualquer palavrinha aí que tenha o how antes dela, você precisa analisar o que significa essa palavra. Então, por exemplo, many é muitos. Quando eu pergunto how many, eu quero saber muitos, que tanto de muitos? Qual é a quantidade? Então, how many significa quantos, certo? Deep é fundo. Quando eu coloco how deep, eu quero saber a profundidade de alguma coisa. E é isso. Não é só isso que vai cair. Se você assistir essa aula e se você entender que é só você procurar a palavra que vem depois do how e fazer a análise, você vai conseguir responder as 10 questões com as alternativas que eu coloquei aí. Tá fechado? Muito bem. Então, vamos praticar aí. A gente vai olhar na imagem que tem aqui, né? E vamos fazer a pergunta. Então, por exemplo, a Forbidden City, 720,000 square meters. Esse é o tamanho. Então, eu vou perguntar o tamanho. How large is the Forbidden City? Certo? Ó, length é comprimento. Então, eu tenho que perguntar qual é o comprimento do Rio Nilo. Então, a pergunta vai ficar how long is the Nile River? Certo? How long is the Nile River? E aí você vai responder, it's 6,669 kilometers. Eu não vou escrever aqui para a gente ganhar tempo, senão vou perder muito tempo. Então, porque a resposta está aqui, né? Bem, na outra, ó, The Iguaçu Falls, 4 km de width, que é a largura. Então, eu quero perguntar qual é a largura das cataratas do Iguaçu. Então, vai ficar assim, ó. How, como que é largo, é wide. How wide is the Iguaçu Falls? How wide? E aí você responde, it's 4 kilometers. The Burj Khalifa height, que é a altura,
Então, alto é tall, né? Então, how tall is the Burj Khalifa? Qual é a altura? O próximo. Está querendo saber a distância de São Paulo para Rio de Janeiro. Então, quero saber que tanto longe é. How far is São Paulo para o Rio de Janeiro, né? São Paulo indo para o Rio de Janeiro. São Paulo from Rio de Janeiro. Certo? São Paulo saindo do Rio de Janeiro. Ou então, how far is from São Paulo to Rio de Janeiro? Apesar que vai ser a mesma distância, não vai mudar. A próxima, do Monte Everest, quer saber a elevação, né? Ou no caso ali não é elevação, é big, né? O tamanho. Mas a pergunta continua sendo a mesma. How high? Qual é a altura do Monte Everest? How high is Mount Everest? Belezinha? Então é só isso, pessoal. O que vai cair na prova é só esse conteúdo. Então não tem nada de tão difícil, de tão anormal, de tão complicado. Vamos continuar? Então vamos lá. Esse exercício aqui, que agora não tem mais nada a ver com a prova, né? A prova foi o que eu expliquei até agora. O que eu passar daqui para frente não vai cair na prova agora. Então, denial, vamos desembaralhar essas letrinhas que estão aqui, né, para formar aí o lugar onde fica, né? Então a gente tem que se embaralhar para descobrir aí o lugar, certo? Então vamos lá. The Nile is the main river in, então o rio Nilo é o principal rio em Egypt. Segunda, Burj Khalifa is the tallest building in Dubai. A próxima, Mount Everest is between, fica entre Nepal and China. Aí fica entre esses dois países aí. E por último, Iguaçu Falls, São Paulo e no Rio de Janeiro are in Brazil. Pergunta difícil essa, hein? Aí, finalizamos assim. Eu nem verifiquei se eu estava na frente ou não, mas graças a Deus não. Finalizei então esta página aí, que é a página 161. Bem, na página 162 tem um exercício que nós não vamos precisar fazer, porque nós vamos responder perguntas sobre a gente, tipo qual é a nossa altura, qual é o nosso peso, né? Não tem necessidade porque a gente não vai falar de números agora, a gente vai falar só de how old, how tall, how big, how large, how far, how deep, how much, how many e etc. Portanto, a gente não tem aí necessidade de fazer, certo? Bem, agora esse texto sim, porque eu havia pedido para que vocês analisassem esse texto e respondessem uma perguntinha que tem aí, né, no nosso revisando. Então vamos fazer? Então vamos lá, ó. Primeira leitura, hein? It is always possible to compare different places, things and people in relation to height, length, size, width, age, among other characteristics. Read the following text and pay attention to how two different buildings are compared. Então vamos agora fazer o quê? Vamos traduzir. É sempre possível comparar diferentes lugares, coisas e pessoas
em relação à altura, comprimento, tamanho, largura, idade, entre outras características. Leia o seguinte texto ou texto a seguir e preste atenção em como dois diferentes prédios franceses são comparados. Prédios ou construções aí no caso, certo? Então vamos lá. The Louvre Museum in Paris was a royal palace in the past. It became a public museum in 1793 during the French Revolution. Vamos parar aqui. O Museu do Louvre, em Paris, foi o Palácio Real no passado. Foi um palácio real no passado. Ele se tornou um museu público em 1793, durante a Revolução Francesa. Vamos continuar? It is the largest and most visited museum in the world. In it, you can see very famous works of art, like the Mona Lisa, painted in 1989. In its courtyard, the French government inaugurated a very modern pyramid made of glass by the Chinese architect Ion Ming Pei. Vou parar aqui porque já está falando de outra coisa, né? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o dicionário que tem uma palavrinha diferente aí. Vamos verificar. Ela está até em negrito, né? Então, yard, galera, é de jardim. Eu escrevi errado. Com R, não é? Ah, é. Bem, o yard é um jardim. Tinha até o desenho dos backyardigans, sabe? Exatamente. Court é de fazer a corte, sabe? De você paquerar. Portanto, o courtyard é um pátio, né? É um espaço da casa onde antigamente as mocinhas iam dar as suas voltinhas, né? Para ver os moçoilos que também estavam por lá. Então vamos lá, ó. É o museu maior e mais visitado no mundo, certo? Nele você pode ver muitas obras de arte famosa, como a Mona Lisa, o quadro da Mona Lisa. Então aí foi a primeira parte. Agora eu vou até mudar de cor, porque agora também vai falar de outro, né? Então, ó, em 1989, no seu pátio, o governador francês inaugurou uma pirâmide muito moderna, feita de vidro, pelo arquiteto chinês Yang Ming Pei. Beleza? Vamos fazer a leitura agora. Eu mudo de cor de novo. The pyramid is now the main entrance to the museum. It is an amazing contrast because the palace is larger than the pyramid, and the pyramid is more modern than the palace. Fechou? Então, vamos fazer agora toda a tradução. Vamos pegar aqui. Cadê? Aqui, ó. A pirâmide é hoje a principal entrada para o museu. É um contraste surpreendente, porque o palácio é maior do que a pirâmide, e a pirâmide é mais moderna do que o palácio, tá certo?
Então, o que eu havia pedido para vocês aí no revisando está aí. Então, o seguinte agora. Bem, in the text you have read how is the Louvre parameter compared to the Louvre Museum in relation to size. Então, vamos escrever aí como que foi usado a comparação de um para o outro em relação ao tamanho. A frase que apareceu foi: The palace is larger than the pyramid. Certo? Ou pyramid, algumas pessoas pronunciam assim. Palácio é mais grande. Como mais grande eu não posso falar em inglês, eu devo falar então maior. Belezinha? Bem, nós vamos ver na próxima aula, né, na próxima parte da aula, como comparar duas coisas, dois objetos, dois lugares e etc. Né? Então, nós já começamos a analisar aqui que o comparativo, ele pode ser feito aqui, ó, esse mais pode ser feito através desse ER, ó, certo? Larger, né? Na próxima página, na página 163, o nosso tempo já está quase no final, mas vamos tentar dar uma introduzida aqui, ó. We use comparatives to compare two things only. Então, nós usamos o comparativo para comparar duas coisas, né? E, ó, formamos o comparativo de adjetivos curtinhos, acrescentando, vamos colocar aí o que a gente acrescentou. ER ao adjetivo. Esse ER significa aí, no caso, mais. Então, se eu tenho old, que é velho, older, mais velho. Para formar o comparativo em inglês, usamos o adjetivo mais o sufixo er, com adjetivos curtos. Se o segundo elemento da comparação também estiver na frase, a gente precisa colocar o than, que significa do que. Né? Olha um exemplo. Your hair, o seu cabelo, é longo, is long. But mine, mas o meu, é mais longo, longer. Agora essa daqui não, my hair is longer than yours. O meu cabelo é mais comprido, mais longo do que o seu. Fechou? Para a gente finalizar por hoje, nós vamos pegar informação dos monumentos da página 159 e 160 e completar aqui. Por quê? Quando a gente compara lá no áudio o Cristo Redentor com o obelisco egípcio, o Cristo Redentor fala que o Cristo Redentor é mais alto, ó, é taller. Vou colocar até o ER com uma letra diferente para ficar fácil para vocês aí, do que o obelisco egípcio. A Grande Muralha da China é o que mais do que o Golden Gate? É mais comprida. É longer. É mais comprida do que, porque o do que está faltando aí, certo? E o Taj Mahal, os jardins do Taj Mahal são mais o que do que o Red Square? São menores, então é small, para ficar mais pequeno ou menor, smaller, e o do que já tem aí, que é o than, tá certo? Então, é isso daí, galerinha. Finalizamos, portanto, essa parte, finalizamos a aula de hoje. Já fiz uma introdução aí no comparativo e fica para a semana que vem eu só finalizar essa unidade, tá certo? Isso não vai cair na prova, o que vai cair na prova é só a parte do how alguma coisa, valeu? Fiquem com Deus, kisses, hugs and bye bye.